Fala, turma. Boa tarde. Bem-vindos a todos aí a mais uma pauta imigratória, nosso encontro quinzenal para discutir aqui questões ligadas ao mercado de imigração para os Estados Unidos, mas óbvio que hoje todo mundo quer ouvir sobre tarifas, sanções impostas ao Brasil, a carta do Trump, muito pesada, endereçada ao presidente Lula e mencionando o próprio STF, como é que isso tudo vai impactar a questão imigratória, se é que tem algum impacto, né? Porque são coisas, a princípio, diferentes. O Brasil vem sendo tratado realmente como um país do eixo do mal, como um pária, que persegue opositores, que não tem mais Estado de Direito, que não admite que as urnas decidam o próximo presidente, que vem abusando do lawfare, que o Trump conhece bem porque foi alvo aqui nos Estados Unidos e conseguiu derrotá-lo. E esse clima todo gera incertezas quanto a investimentos, quanto até mesmo se, de alguma forma, existe uma possibilidade da imigração americana começar a ficar mais rigorosa, criteriosa, com brasileiros tentando vir. Eu não vou adiantar a minha opinião, porque temos a especialista aqui. Eu apenas diria que os Estados Unidos normalmente conseguem separar bem as caixinhas. Então, sem mais delongas, Ingrid, tudo bom? Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bom. Hoje estou num lugar diferente, não estou agora no escritório, mas tudo bem, a gente vai falar daqui mesmo. Sem problema. Como é que você está? Mensagem informal. Como é que você está? Eu estou bem, eu estou com alguns sintomas ainda do tratamento aí que estão meio chatinhos, mas dá para fazer uma live de 15, 20 minutos. Você está com a aparência boa, você está com a A aparência está boa, a voz está um pouco ruim, mas o que me pegou, não vou entrar em tantos detalhes, o que me pegou é uma infecção urinária braba. Uhum. Então, a cada 5 minutos eu quase tenho que correr para o banheiro. Mas vou tratar, já está marcado amanhã lá no hospital o tratamento. E tem a ver com um vírus que nós carregamos, Ingrid, e 99% das pessoas carregam esses vírus sem nenhuma consequência. Uhum. Como a minha imunidade está muito suprimida, ele dispara e afeta. E eu não posso tomar probiótico, nada. Então, é delicada a situação. Imagino. É. Bom, vamos lá. Vamos lá. O Trump, quem conhece o Trump, o presidente Trump já há muitos anos, quem segue ele, digamos, desde os anos 70 e conhece a trajetória dele, vai entender que ele sempre foi a mesma pessoa. A postura dele, o que ele acredita, o que ele representa pessoalmente ou politicamente, sempre foi basicamente igual. Na área de imigração, ele sempre foi pró-imigrante, como nós sempre falamos. As duas esposas deles eram, uma já faleceu, era imigrante, a atual é imigrante. Os filhos dele são como os meus, pai americano, mãe imigrante. Então, ele não é contra imigrante. O negócio dele é imigração ilegal, que ele não é a favor, mas sempre foi a favor da imigração legal e de profissionais que vão agregar ao país, gerar empregos e contribuir. Isso não acredito que isso vá mudar. Agora, isso que está acontecendo com o Brasil, isso para mim é um jogo de... como é que se fala? Chess em português? Xadrez. Aquele jogo de xadrez, né? Xadrez. Eu acho que ele está jogando até dama mesmo, né? O xadrez é mais elaborado. Ele está indo para dama. I'm sorry, não é xadrez, é dama. É jogo de dama. É jogo de dama, porque tudo que ele faz é muito metódico, é muito bem pensado. E quando ele fala algo, na minha opinião, já tem algo por trás, já está
até decidido na mente dele, ou até já está decidido o problema todo, e ele dá esse susto, né? Ele dá aquele choque, porque ele é o tipo da pessoa que ele curte aquele choque inicial, ele gosta de fazer impacto. Com respeito ao Brasil, sabemos que o Brasil e os Estados Unidos têm uma parceria muito forte de importação, exportação de várias indústrias. Então, esse negócio da tarifa, quem sou eu para poder comentar, não é minha área. Mas eu, como você disse, eu acho que as caixinhas são muito bem separadas, porque a imigração, embora ela tenha a ver com muita coisa, ela não tem a ver com a política de tarifa, a política de guerra. Bom, guerra é diferente, que um país pode ser bloqueado, mas não é algo que entra no jogo, assim, naquele dia a dia da conversa. E tem mais, eu não acho que a briga, se existe uma briga entre os Estados Unidos e o Brasil, não é com o povo brasileiro, entendeu? Não é com o João médico, o Pedro cientista, o Samuel dentista, ou a Maria arquiteta, não é com eles. O problema é com o de governo a governo. E não creio, posso estar errada, mas eu não creio que eles vão castigar o povo brasileiro que quer vir para cá, que tem um carinho com os Estados Unidos, que querem imigrar legalmente, investir, agregar ao país, contribuir por causa de uma discussão política entre um país e o outro. Essa é a minha opinião. Eu Eu vou estaria até. muito surpresa se isso Não, acontecesse. eu vou até além. Eu digo o seguinte: o que o Trump está fazendo, na minha opinião, é claro que a turma da esquerda brasileira vai se cercar de uma narrativa hipócrita de soberania nacional, os mesmos que pedem ajuda à China para censurar, que vão na Argentina dizer que a Cristina Kirchner tem que ser solta. É hipocrisia. Mas o que o Trump está fazendo vai ao encontro do que os patriotas brasileiros querem. Ele está tentando salvar o povo brasileiro de um regime cada vez mais nefasto e autoritário. Ele está dizendo que o povo tem que poder escolher o presidente e não um regime que tirou um descondenado da prisão, tornou-o elegível e afastou o Bolsonaro na marra com um pretexto ridículo de conversar com embaixadores sobre urna e decidir. Então é o contrário, o Trump virou o porta-voz do povo brasileiro. Claro que tem um custo no curto prazo, né? Tarifas acabam atingindo across the board, machucam mais gente do que deveria, mas não consigo imaginar daí nenhuma má vontade do governo americano para com brasileiros. Também não. Pelo contrário, aumentou a chance de uma punição, de uma sanção individual, Magnitsky, alguma coisa assim, aos ministros do Supremo, ao PGR, a turma do regime. O regime está sendo visto como um regime prejudicial ao povo brasileiro pelo Trump. Eu acho que é por aí. Eu acho também, eu acho que ele está ele está estendendo a mão ao povo brasileiro. Olha, eu estou com vocês, eu achei aquela carta realmente uma coisa inédita, eu nunca tinha visto algo assim, mas é bem Trump, né? É bem a praia dele, é bem Trump. Eu acho que ele está estendendo a mão. Eu acho até o mesmo que você falou. Eu acho que é o contrário. Ao invés de prejudicar, eu acho que vai incentivar de duas formas. Vão ter pessoas com a esperança que, não, talvez isso vai melhorar no Brasil, talvez eu não vá. Também vão ter pessoas que vão pensar assim, mas vão ter outros que vão falar: não, não, não. Eu quero realmente ir porque eu quero fazer parte de um governo que tenha um líder como esse, onde eu vou ser livre, onde eu vou poder empreender, onde eu vou ter um futuro mais aberto, poder me expressar livremente. Eu não creio que o brasileiro vai mudar de ideia, aqueles que Não, querem emigrar, até o e não contrário, creio. né? Porque vamos combinar que é óbvio que tem riscos, né? A Sim, jogada do Trump. O sim, Lula, o lógico. Lula vai dobrar a aposta, vai querer meter retaliação, que é ridículo, porque o Brasil já taxa muito mais. E isso pode ter uma escalada que nem teve com a China ali e tudo mais. É óbvio que está aumentando o risco do Brasil se o Congresso não agir, se o povo não conseguir frear com essa ajuda externa o regime, de virar uma Venezuela. É óbvio que aumenta essa possibilidade. Então, Sim. mais e mais gente, na minha Sim. opinião, vai pensar em acelerar os planos
imigratórios. E deveria, é minha opinião, deveria. Se sou eu hoje no Brasil e eu penso em fazer um projeto de imigração, eu estou antecipando esse projeto hoje. Porque olha o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil está sendo carimbado de eixo do mal pelo presidente dos Estados Unidos. E ele está constatando que o regime brasileiro não é mais um regime livre. Uhum. Ele está confirmando para aquelas pessoas que estão pensando em vir, está concretizando a decisão desse grupo de pessoas. Sim, concordo plenamente. Honestamente, eu não creio que tenha um link entre o que ele vai resolver com o Brasil e com a imigração do brasileiro. Porque outra coisa, você lembra o que aconteceu com a China? Começou de uma forma, aquela bagunça, conseguiu resolver, estão resolvendo. Mas eu acho que tudo que ele faz, ele já tem a solução na mão, ele já tem a oferta contra a oferta dele, e ele faz, porque se você lê o livro dele, The Art of the Deal, e eu li há muitos anos atrás, né, era bem mais jovem, mas a base, uma das coisas que ficou na minha cabeça, e é muito importante para pessoas quando fazem negócios ou ofertas, ele sempre diz, sempre você tem a sua oferta, vê o que a pessoa vai te dar. Né? Então, ele jogou 50, mas daí vai começar. Ele já sabe o que ele quer. Pode ser que seja 10, 15, 12, 1, 20, o que for. Mas na mente dele, a decisão dele já está tomada. Agora ele vai jogar pro presidente do Brasil, pro governo, para ver o que eles jogam de frente. Olha, negociar com o Trump não é para qualquer um, não, viu? Ele tem não é qualquer um que consegue negociar com Quem ele. insiste que ele é um bravateiro, né, Uhum. já deveria ter aprendido a lição com a questão do Irã Do e Irã, por da, aí da vai. China também. Da China. Então, assim, o Trump não está de brincadeira. Não, Isso não. vai ter um custo para o Brasil. É Sim. bom que o sistema escute o recado e recue, né? Senão, vamos ver. Ingrid, tirando isso, como é que está essa questão toda de imigração, do mercado Olha, as, a- imigratório? as coisas estão indo, continuando, há muitas aprovações, está tudo indo muito bem. Está tendo um pouquinho de demora na emissão, por exemplo, pessoas que estão fazendo green card por casamento, cidadania, porque agora a imigração ela está dando uma pesquisadinha mais profunda nessas pessoas para ver se o passado realmente Está pouco. faltando, né? Agora voltou? Voltou. Quando o quadro de funcionários abaixou um pouquinho, eles estão um pouquinho sobrecarregados, mas os consulados estão trabalhando, está tudo andando normalmente, não estou vendo grandes problemas. Uma das coisas também que eu recentemente, que eu já falei com você várias vezes, e eu acho que vale a pena só lembrar, os médicos que estão com processos de imigração, tenham cuidado, olhem bem, independente de quem você escolher para fazer o seu processo, espero que seja o advogado, olhe bem como você está sendo classificado, qual é o seu código SOC que está usando, porque tem muitos médicos, com casos de EB2 aprovados e quando chegam no consulado, dá tudo para trás, porque foram apresentados com um código de médico que pode colocar a mão em alguém. E isso está sendo um problema imenso. Então fica essa alerta. Se você é médico, está fazendo um processo, fala com o seu profissional. Qual é o meu código? Tenha certeza que você não está me classificando como médico porque eu não tenho equivalência ou não tenho a intenção de fazer. Isso é muito importante. Dicas preciosas. Entrar em contato com a Ingrid, tem o link aqui embaixo, no Instagram do DM Visaló também, ou pela Boss Consta. Ingrid, temos 2.000 pessoas aqui assistindo. Quanto tempo demora mais ou menos um processo se alguém falar, tá, chega, eu não aguento mais o Brasil, eu vou procurar você hoje, tentar marcar uma reunião, apresentar meu caso e dar entrada nesse processo todo. Qual está sendo mais ou menos esse prazo? Olha, isso varia de cliente a cliente, mas, digamos, EB2, EB1 são processos muito árduos. E com as tendências da imigração, não que a lei mudou, que as tendências vão vindo mudando, o nosso processo de montar o dossiê, ele se torna mais e mais com desafios. Então, eu diria que, geralmente,
5, 6 meses, mas tem casos que estão demorando muito mais, porque a montagem do caso ela está se tornando mais complexa, porque nós temos que entregar algo para a imigração que seja bem completo para evitar um request for evidence. Mas demora, Rodrigo, não é mais. Antigamente era um pouco mais rápido, hoje está demorando bastante. Entendi. Então, quanto antes derem Quanto entrada mais nesse, começar, melhor. melhor. Não deixa para os Exatamente. 45 do segundo tempo, gente, É porque verdade. a situação não está trivial com o Brasil, todo mundo está vendo isso. A gente está caminhando a passos largos para um impasse que ou vai ou racha. É Né? verdade, é verdade. Mais alguma coisa, Ingrid, que a gente poderia Só trazer isso, hoje? só avisar. Eu tô indo pro Brasil mês que vem. Vão ver Opa, vou ter várias coisas no nosso Instagram. Eu vou abrir um quadro de atendimento no Brasil, em São Paulo, a partir, se não me engano, a partir do dia 21 de agosto. Mas nós vamos publicar mais. Então, quem quiser marcar um horário presencial comigo em São Paulo, vai ser possível no final depois do dia 21 de agosto, em São Paulo, isso vai acontecer. maravilha. Fiquem atentos, então, na conta da DM Visaló no Instagram, ou aqui mesmo, que a gente vai fazer outras lives e comunicar esse evento aí Ótimo. para a turma de São Paulo. Ingrid, muitíssimo obrigado pelo Não, tempo. obrigada a você. Continua se melhorando. Quero ver esse cabelo voltar. Mas se Está bem que você fica crescendo, bem careca. Você fica bem né? careca, viu? Está Fica crescendo. assim. Obrigado, Ingrid. Fica com Até a Deus. próxima. Um beijo, querido. Tchau. Valeu, turma. Hoje, infelizmente, eu não vou conseguir fazer o Oeste Sem Filtro por conta desse probleminha, já avisei lá. Mas vamos que vamos, trazendo análises, trazendo especialistas em suas respectivas áreas para agregar valor para vocês. Até a próxima!